Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Zacarias, capítulo 4, verso 9 e 10. Vamos meditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Diz assim, Zacarias 4, 9 e 10. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das pequenas coisas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São 7 olhos do Senhor que discorreram por toda a terra. Deus amado e Deus eterno, nós declaramos nessa manhã, ó Pai, a total dependência do Senhor. Eu me apresento diante de Ti agora, Pai, para ministrar a Tua palavra. Usa-me como um canal, como instrumento diante de Ti, Senhor. Faça a Tua vontade, Pai. Que possamos sair daqui, ó Deus, com as nossas fé renovada, com o nosso coração, ó Pai, em paz, crendo, Deus, que o Senhor é Deus. Que o Senhor, ó Pai, tem tudo nas mãos, tem controle de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluias. Meu amado, neste texto, o Espírito Santo de Deus, ele começa em uma reforma na vida do povo de Deus. Não uma coisa muito suntuosa, mas é com um novo, restabelecendo uma nova vida naquele povo que precisava entender que as mãos do Senhor, ela é conosco todos os tempos. Não importa o que você enxerga, não importa o que os seus olhos olham, não importa, mas muitas vezes nós preocupamos e nós lemos, fazemos a leitura por aquilo que eu enxergo, mas nesse texto nós vamos aprender que Deus, ele faz coisas grandes, ainda assim, quando você enxerga algo que não é tão grande assim. O que acontece? Nossos olhos, nós como seres humanos, acostumamos a admirar aquilo que é grande. Nós acostumamos a admirar grandes pessoas, grandes ministérios, uma edificação grandiosa e vultuoso. Aí nossos olhos crescem, aí nós ouvimos aquele ditado falando assim, ó, tudo que Deus faz é grande, olha que coisa grande Deus está fazendo, olha que bênção que Deus está realizando. Realmente, meu irmão, tudo que Deus faz é grande, mas nem sempre tudo que Deus, uma grande obra, um grande ministério, uma grande pessoa, ela começa com aquilo já vultuoso. Nós temos que entender, meu irmão, que atrás, que toda grande árvore que você enxerga, ela começou de uma sementinha. Foi lançada uma semente, foi crescendo, foi regrando, e ali se tornou uma grande árvore. Nós vemos aí que grandes rios, atrás desses grandes rios que nós conhecemos, ali tem uma insignificante nascente, que se tornou um grande rio. E neste texto, meu amado, o Senhor Deus está nos dizendo que não devemos desprezar o início das pequenas coisas. Não devemos desprezar, meu amado, aquilo que começa pequeno, porque assim é o ser humano. O homem, ele começa a desprezar quando ele vê algo muito pequeno. Nós temos a ideia que tudo que começa pequeno não pode resultar em algo grande. E nesse texto nós vemos que Zorobabel, ele começa uma obra, e o povo começa uma edificação não muito grande, uma edificação modesta. E o povo, quando olha aquilo, eles visualizam o alicerce, só vê aquilo iniciozinho começando. E o Senhor Deus, meu amado, ele não vê aquilo daquela forma, ele vê o que vai acontecer quando a obra dele terminar, quando o Senhor Deus terminar a obra dele, usando a mão de Zorobabel. E eu lendo esse texto, Deus fala muito no meu coração. Muitas vezes nós olhamos a nossa vida, nós olhamos aquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos edificando, e você fala assim, nossa, isso não vai dar em nada. Muitas pessoas olham para mim, para você e falam, fulano não vai dar em nada. Olha como é que ele está tão pequenininho. Ele começou, está tão insignificante, a vida dele não condiz nada. Deus não olha para você, Ele não enxerga você como que você está sendo hoje, mas o Senhor Deus vê a vida, Ele vê aquilo que você vai se tornar quando Ele terminar a grande obra que Ele tem para você. Quando o Senhor Deus chamou Gideão, o que Gideão achou? Eu sou pequeno demais,
E realmente ele era pequeno demais. Ele era o menor da casa dele. Mas Deus estava vendo o Gideão, meu amado, a partir do momento que ele se entregasse a ele. E que ele estivesse disposto a passar pelos processos todos, por todas as fases. E cumprir, Deus ia cumprir na vida dele um propósito. Dele livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. Era algo grandioso que Deus ia fazer através daquele homem, daquele jovem que se achava tão insignificante. E o povo, meu irmão, diz a palavra, quando eles olharam ali a obra de Zorobabel, eles desanimaram. Eles pensaram que não vai dar em nada, porque estavam em mente o templo de Salomão, um templo suntuoso, um templo rico, cheio de ouro. E naquele momento começava uma pequena obra, mas Deus começava ali um novo tempo na vida daquele povo. Deus começava um novo tempo, meu amado, com uma coisa simples. E eu aprendo com o Senhor neste texto, que nós muitas vezes desprezamos o início, porque a coisa começou pequeno. Nós desprezamos o começo, meu amado, de um início tão simples na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família. Mas Deus, Ele vê algo tremendo na sua vida, não pelo que você é agora, mas porque Ele vai fazer com você a partir do momento que você se entrega na mão dEle. E eu quero falar para você uma coisa, quando o povo olhou aqui, Zorobabel naquele templo, o Senhor Deus ainda fala, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão. Isso fala muito no meu coração. Muitas vezes você começa uma obra na sua vida, você começa a estudar, você começa um ministério, você começa a fazer algo na sua casa, em você mesmo. Vamos falar de nós, da nossa vida. E muitas vezes nesse percurso você depara com dificuldades. Você depara, meu amado, com impedimentos. E nesse percurso você começa a desanimar. Você começa a retroceder. Você não quer seguir em frente pelas dificuldades, pelos impedimentos. Mas o Senhor Deus, Ele fala aqui, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão. Ele já estava determinando ali que o povo não estava dando nenhuma ideia, o povo não dava ali não estava dando importância, não estava ali valorizando aquela obra na mão de Zorobabel, o prumo na mão dele. A palavra certa é essa. Muitas vezes, meu irmão, Deus coloca um prumo na tua mão, e você começa a fazer aquela obra que Deus tem no seu coração, você tem um desejo, você tem um planejamento, um plano, só que as coisas estão difíceis, as coisas começam a complicar, e você quer retroceder, mas Deus colocou na sua mão um prumo, e esse prumo tu não pode soltar, este prumo você não pode largar, você tem que tomar ele nas tuas mãos, e aquela obra que você começou, com a ajuda do Senhor, tu tem que terminar, porque Deus, Ele declara aqui, que Ele começou, e Ele tem um fundamento na mão. Deus colocou nas tuas mãos um fundamento, Deus colocou nas tuas mãos, meu amado, um desejo no seu coração, muitos sonhos que você tem, foi colocado pelo Senhor, mas ele, para ser realizado, ele vai ser trabalhoso, ele vai ser complicado, ele vai ser difícil, mas o prumo, o fundamento Deus colocou em você, e você vai acabar. Muitas vezes as pessoas falam assim, fulano de tal, você não vai conseguir terminar, você não vai conseguir formar, você não vai conseguir levar esse ministério à frente, você não vai conseguir levar esse sonho, conseguir realizar esse sonho, porque é muito difícil. Deus colocou na tua mão este fundamento, Deus colocou na tua mão este prumo, e você vai conseguir terminar, sim. O início pode ser pequeno, o início pode ser ínfimo, o início pode ser insignificante, mas não despreze o início das pequenas coisas. Deus fala nessa manhã no meu coração, muitos de nós temos desprezado, muitos de nós temos parado no meio do caminho. Sabe por quê? Porque o início está muito pequeno, é insignificante demais, é pequenininho demais. Mas eu quero te falar, meu amado, tudo que começa, talvez parece confuso. Já viu a construção de uma casa? Tudo ali é bagunçado, tudo está fora do lugar, é muito entulho, mas Deus começa ali, aí eles vão colocando as coisas no lugar, começa a colocar massa, começa um tijolo, aí depois vem e faz as paredes, aí começa a colocar um telhado, aí vem o acabamento, está tudo muito confuso. Eu, pelo menos assim, quando eu vejo uma reforma, eu não entendo nada. O povo até ri de mim, que eu falo, eu quero ver o negócio pronto. É isso que nós fazemos na nossa vida.
Muitas pessoas começam a ver a nossa vida começando a agir, Deus está começando uma obra na nossa vida, em várias áreas, na área espiritual, mas tudo está muito confuso, tudo está muito, meu amado, bagunçado, e nesse momento que o inimigo quer que você desiste, o inimigo quer que você retrocede, o inimigo quer que você volta para trás, você começa a falar, olha, eu vou acertar minha vida com o Senhor, eu vou endireitar minha vida com o Senhor, eu vou começar a edificar a minha casa na rocha, eu vou começar a edificar minha vida espiritual na rocha, aí começam a surgir os problemas, aí começa a surgir, meu irmão, as confusões. Senaqueribe não vai querer ver você levantando, ele não vai querer ver você, meu amado, com um fundamento, com um prumo na mão, aí começa um problema na tua casa, começa um problema na tua família, começa um problema no seu serviço, você começa a falar, olha, eu vou estudar no segundo semestre, eu vou fazer um curso, aí, meu amado, aparece uma dívida, aparece um problema, mas você não pode desistir. Aí você até começa a fazer aquilo, e quando você começa a fazer, surgem as dificuldades. Aí as pessoas falam com você, você está começando esse curso tão ruim, tão pequeno, não vai te levar a lugar nenhum. Não solte o fundamento. Pode ser pequeno para pessoas, mas é seu. E se Deus colocou um sonho no seu coração, porque Ele coloca sonhos no nosso coração. Ele colocou no coração de José um sonho que os irmãos dele não acreditavam. O próprio pai dele não acreditou, mas era um sonho que o Senhor colocou. E no início ficou confuso. No início, meu amado, ficou complicado. Muitas vezes assim na minha e na sua vida. Mas não desanima. Sabe por quê? O Senhor Deus Ele é o nosso arquiteto. O Senhor Deus é o nosso construtor. Ele começa colocando as coisas em ordem. Aí você começa, meu amado, colocar aquele plano em ordem. Mas você não desistiu, as coisas vão chegando, sabe, no seu devido lugar. Deus começa a moldar. O início foi confuso, mas Deus começa a moldar de forma que você vai conseguir colocar e vai finalizar aquele plano, vai finalizar aquela edificação, vai finalizar aquela obra que você iniciou, porque você é como Zorobabel, na tua mão, meu amado, está o fundamento, na tua mão, meu amado, foi o Senhor que colocou o prumo. As pessoas vão olhar e ficar desanimados. A Bíblia fala que o povo ficou desanimado, e olha o que o Senhor disse: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará. Não despreze. O início pode parecer pequeno, mas a obra que Deus vai fazer, o seu coração vai se alegrar. A obra que Deus vai terminar na sua vida. Aí as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, fulano é de sorte. Não é sorte, é Deus. Fulano ele teve uma sorte. Não, ele teve Deus. Ele não largou o prumo. Ele não abandonou o fundamento. Ele continuou firme. Ele continuou a caminhar. Ele continuou a lutar. Ele continuou, meu amado, mesmo no iniciozinho tão complicado, no iniciozinho tão difícil, ele perseverou. Ele perseverou, ele não abriu mão. Você acha que é fácil? Muitas vezes na minha vida eu tentei desanimar. Muitas vezes na minha vida eu tentei desistir, eu quis desistir. Mas eu sou uma pessoa, meu amado, que eu falo aquilo que eu comecei, eu não vou parar. Pode todo mundo falar assim: você está perdendo tempo. Não vai dar certo. Eu vou continuar. O prumo que está na minha mão foi o Senhor que colocou. O fundamento que está comigo é o Senhor que me deu. A minha vida não é firmada na areia, a minha vida é firmada na rocha. Firma a tua vida, firma os teus sonhos, firma as tuas edificações. Quando o povo olhou, eles olharam e viram somente o alicerce. E viram somente, meu amado, aquela obra tão pequena, em comparação, o templo de Salomão. Mas Deus disse: não despreza o início das pequenas coisas. A palavra hoje é essa, igreja. Não despreze o início dos pequenos começos. Pode ser na sua vida material, pode ser na sua vida espiritual. Meu irmão, você pode falar assim. Quando eu estudava o sermão, Deus falava no meu coração, que muitas vezes nós começamos assim: olha, eu quero tanto consertar com o Senhor. Aí você começa a orar, você começa a jejuar, e você começa, daqui a pouco você fala: não, Deus não está me usando. Eu não estou conseguindo ganhar uma alma para o Senhor. Eu não estou conseguindo cantar. Eu não estou conseguindo pregar. Não desanima.
O início pode ser complicado. Aí você começa a ler a Bíblia, muitas pessoas falam isso comigo: pastora, eu estou lendo a Bíblia, mas eu não estou entendendo nada. Aí desanima. Não tem problema, comece. O início das pequenas coisas é assim mesmo, é um processo. Ninguém, meu amado, pode começar lá de cima. Nós começamos a caminhar. Uma criança, ela começa a dar passinhos lentos, e depois ela sai correndo. Na sua vida, em todas as áreas. Começa, meu amado, por degrau. Começa por fases. Começa por nível. O primeiro nível, o segundo nível. Começa a ler a palavra. Eu não entendi, pastora. Não tem problema, ler de novo. Não tem problema, pergunte a alguém. Pesquisa. Tu vai entender. Você vai começar a caminhar. Você vai começar a galgar, meu amado, degrau na sua vida. Na sua vida espiritual, você vai ter experiência com o Senhor. Não desanima. Não despreze o início das pequenas coisas. Aí você é convidado para dar uma palavra. Você é convidado a poder a orar num culto. Ah, eu não sei. Começa. Ore o que você souber. Lê o que você conseguir. Explique o que você conseguir. Comece lentamente. Comece devagarosamente. Não despreze o início das pequenas coisas. Deus quer te usar, meu amado, como um vaso nas mãos dele. Deus quer te usar lá fora. Para as pessoas olhar para você e falar assim: como é que ele cresceu? Como é que ele hoje é um homem, sabe, maduro, uma pessoa espiritualmente falando, uma pessoa que você conversa com ele, ele edifica o que ele fala. Mas só que lá atrás não era assim. Muitos desprezaram o início da sua vida espiritual. Muitos desprezaram o início do teu ministério. Muitos desprezaram o início da sua vida profissional. Mas você não vai desprezar. Você, meu amado, vai esperar o tempo certo. Você vai agarrar o prumo. Tu vai agarrar o fundamento e não vai soltar. Sabe por quê? Porque você é um homem de Deus. Tu és Zorobabel do Senhor. A obra que você começou, você vai acabar. Foi assim que a palavra do Senhor Deus disse: as mãos de Zorobabel têm um fundamento, têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão. As tuas mãos fundou a sua família. As tuas mãos, com muita luta, com muito choro, com muita lágrima, tem edificado, tem fundado a sua vida profissional. Não está sendo fácil. Tu tem levantado cedo, pegado ônibus. Começa assim mesmo. Daqui um dia você tem uma moto, daqui um dia você tem um carro. Tudo devagar. Tu não desprezou o início das pequenas coisas. Tu não desprezou quando você começou lá atrás. Eu tenho hora que eu paro na minha vida para pensar, eu fico pensando. Tem dia que estou indo trabalhar, eu fico agradecendo ao meu Deus, glorificando ao Senhor. Eu falo: Pai, muito obrigado. Eu hoje vou de carro trabalhar. O Senhor me concedeu essa bênção. Quantas vezes, gente, não foi uma nem duas. No início da minha vida profissional, era 2 ônibus que eu pegava. Andava distâncias longas. Marmita no ônibus. Marmita minha já caiu dentro do ônibus. Já caiu no metrô. Eu não desprezei o início das pequenas coisas. Deus, ele vai te abençoando. Você vai galgando. Eu nem sempre, não foi, na vida inteira a gente não teve o que tem hoje. Você vai galgando. Não despreze o início das pequenas coisas. Deus está fazendo algo tremendo na sua vida hoje. Está pequeno? Não tem problema. Está ínfimo? Pode ser ínfimo para alguém. E quando eu estudava a palavra, Deus falava no meu coração: não despreze o seu campo de lentilha. A lentilha, gente, pode ser sem valor comercial e não ter valor para muitas pessoas, mas o campo é teu. E esse campo, meu amado, Deus vai te dar muita bênção através dele. Que a Bíblia fala que quando Samar defendeu um campo de lentilha, ele lutou e feriu os filisteus. E Deus deu grande livramento. Quando tu defende o que Deus te deu. Quando tu defende, meu amado, e não despreza o início das pequenas coisas, Deus dá livramento. O início pode ser confuso. Pode parecer confuso, mas ele não é inviável. O início, meu amado, não importa. E Deus fala no meu coração: não importa como começa. O que importa é como termina.
Quantas vezes Deus tem colocado nas tuas mãos uma semente? Deus tem colocado uma semente pequena e nós desprezamos a semente. E quando desprezamos essa semente, nós estamos desprezando a colheita. E com certeza, meu irmão, quando você semeia uma semente pequena, a colheita sua não é pequena, porque a colheita ela é grandiosa. Você não semeia ali vários milhos, não é grão de milho, você semeia um aqui, um ali, aí vem o pé, e aquele pé vem várias espigas, e naquelas espigas vem vários grãos. A colheita, ela é grande. Quando você não despreza o início das pequenas coisas, da semente que Deus tem colocado na sua vida. Pode parecer pequena a semente hoje, mas a colheita será grandiosa. A colheita, meu amado, vai ser grande. E não importa o que você está fazendo hoje, o que as pessoas julgam você, o que você enxerga. Outra coisa interessante, não importa o que você enxerga. Olha o que diz aqui. As mãos dele têm fundado, e elas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou. É Deus que te envia no campo. É Deus que te envia, meu irmão, minha irmã, para você ganhar o mundo. É Deus que te envia para você colher aquilo que você plantou sem ter desprezado, porque era muito pequeno. Foi Deus que te enviou. E eu quero falar para você uma coisa, o Senhor Deus, quando Ele prepara algo para você, você pode ter a certeza. Pode falar o que quiserem, pode parecer pequeno da forma que for. Deus tem algo grande para a sua vida. O que você vai colher é grande demais. O que você vai colher, meu amado, é precioso demais. O que você vai colher é sobrenatural, que você não desprezou. E quando Deus falou isso para ele, Deus já estava honrando a vida de Zorobabel. Olha o que fala no verso 7. 4:7 diz assim: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação. Graça, graça a ela. O que está falando aqui? Quem és tu, ó monte grande? Está querendo mostrar, são os problemas. Quem é tu? O Senhor Deus fala para ele, quem é tu, problema? Quem é tu, montanha? Porque muitas vezes nós estamos num propósito, nós estamos, meu amado, caminhando num plano que Deus tem para a nossa vida, num sonho que você tem, e para você conseguir que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida, você passa por muitos processos. E ele vai falar aqui, quem és tu, monte grande? Ou seja, quem é tu, problema? Perante meu filho. Quem és tu, ó monte grande, perante Zorobabel? Tu é uma campina. Quando você deparar na trajetória da sua vida com impedimentos, com coisas, meu amado, que vai impedir você de realizar o sonho que você tem, de realizar o fundamento, de realizar a obra, o novo de Deus na sua vida. O Senhor Deus fala para você, quem é tu, problema? Perante a minha filha, perante o meu servo. Quem é tu, impedimento, muralha? Tu não é nada. Tu é uma campina, tu é uma planície, tu não é nada. Tu é um inseto perante o meu servo, perante a minha serva. Porque ele tem na mão o fundamento. Ele tem na mão um prumo que eu coloquei. Gente, tem noção do que é isso? Deus fala para Zorobabel, fala para o monte, que é tu, montanha? Que é tu, monte grande? Perante meu filho, tu não é nada, tu é uma campina. Quando eu li isso, eu fiquei tão maravilhada. Eu falei, nossa, quantas vezes a gente fica tão triste, tão, sabe, preocupada. A gente fica tão fragilizada. Fica tão, meu amado, dependente muitas vezes de circunstâncias. Muitas vezes ficamos reféns de problemas que aparecem na nossa vida, para nos impedir de caminhar, para nos impedir, meu amado, de avançar, porque o início é tão pequeno, não é assim? Às vezes temos vergonha de apresentar em algum lugar, de falar em público, de falar de Deus, porque não sabemos, estamos começando, estamos no iniciozinho do nosso ministério. Mas eu quero falar para você uma coisa, não despreze isso. Se Deus te mandou, vai. Se Deus está com você, vai. O fundamento que colocou foi o Senhor.
O prumo quem colocou nas tuas mãos foi o Senhor. Ele é contigo. Ele não vai te deixar envergonhado. Ele não vai te deixar, meu amado, de mãos, sabe, de mãos vazias. Aonde você for, por mais que todo mundo não dê nada por você, por mais que as pessoas te desprezem, por mais que as pessoas desprezem o seu início, eles vão se alegrar. Eles vão falar, mas como assim? Como fulano chegou nesse patamar? Como que fulano conseguiu, sabe, chegar naquele lugar, conseguir aquele cargo? Conseguiu chegar com um ministério daquele tamanho? É Deus, que você não voltou para trás. Você não retrocedeu. Porque você, igreja, você, meu irmão, minha irmã, não importou com o que disse de você. Porque você não levou a sério, não ficou importando em provar nada para ninguém. Hoje de manhã eu estava na minha casa arrumando para vir para a igreja. E estava pensando algumas coisas. E Deus falou muito no meu coração. Nós não temos que tentar provar nada para ninguém. Você não tem que tentar provar nada para ninguém, meu irmão. Deus sabe da sua vida. Sabe quem vai falar por você? É o Senhor na sua vida. É o brilho do Senhor que reflete na sua vida. É o perfume do Senhor que exala em você. Hoje o mundo se preocupa em provar para as pessoas o que é. Eu sou melhor. Hoje não é assim? Hoje as redes sociais têm levado o povo a provar quem é o melhor, quem tem mais curtidas, quem tem mais seguidores, que igreja que é má. Hoje até as igrejas estão nessa vibe. Que igreja que tem mais seguidores? Sabe o que eu estou importando? É levar a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que tem que ser exaltada e pregada e falada. É Jesus que tem que crescer, Ele tem que aparecer. Não é eu que tenho que crescer, é o Senhor que tem que, meu amado, que ser falado. É Jesus que tem que ser manifestado. É a glória dEle. Não é o nosso nome. Não é curtida na minha vida, mas é no nome do Senhor. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Pode ter começado pequeno, mas o que Deus faz é grande. O que Deus faz na sua vida é grande. E Ele vai fazer na sua vida grande. E eu quero te falar nesta manhã, não importa. Zorobabel, ele foi honrado pelo Senhor. Ele foi exaltado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque ele não desprezou o início de pequenas coisas. Ele começou ali aquela construção, ele começou aquela edificação de uma forma tão modesta, de uma forma tão pequena. E eu quero falar para você que na palavra do Senhor nos mostra coisas que começaram pequenas, que foi grande e apareceu de maneira tão tremenda, para provar que não importa como começa. Eu falei de Gideão. Ele começou ali pequenininho, se julgando menor. A Bíblia conta, meu amado, que Sansão, com uma queixada de jumento, ele matou mais de 1000 homens. Pequena coisa, ninguém dava nada. A Bíblia fala, meu amado, que Geazim, quando ele viu um exército vindo sobre o povo, ele ficou tão temeroso. Mas a Bíblia fala que Eliseu venceu na oração. Ele venceu, meu amado, o inimigo simplesmente com a oração. Eu quero te falar uma coisa com você, o Senhor Deus, Ele é com aquele que se posiciona. Ele é com aquele, meu amado, que não despreza o início de pequenas coisas, que não despreza algo tão pequeno, uma semente tão ínfima, que não despreza um campo de lentilha. A Bíblia fala que Davi, ele derrubou Golias simplesmente com uma pedrada na testa. Ele jogou ele por terra e pegou a espada e acabou com ele. Quem podia falar que aconteceu alguma coisa, algo tremendo, extraordinário, com algo tão pequeno? Isso para te mostrar que dentro da palavra, algo tão pequeno, fez coisas sobrenaturais. Talvez hoje você fala, pastora, eu não tenho perspectiva de nada. Eu não tenho perspectiva de mudar de vida. Você crê no Senhor? Você tem valorizado a semente que Deus tem colocado nas suas mãos? Tu tem valorizado a semente que Deus tem colocado, sabe, tem confiado a você? E Deus falava muito comigo, que não é o tamanho do que você tem na mão, é a forma que você administra. Não é o tamanho daquilo que você tem guardado, o quanto você ganha, o quanto você apresenta, é a forma
que você trabalha, que tu administra aquela semente que o Senhor colocou nas tuas mãos. Como tu tem administrado as sementes que Deus tem colocado nas tuas mãos. Como você tem tratado. E Deus traz à minha memória novamente, sabe, o posicionamento de Samar, quando ele defendeu aquilo que era dele. Como ele tratou, como ele cuidou. A Bíblia fala que Deus deu grande livramento. Eu quero fazer para você agora essa pergunta nesta manhã. Deus tem colocado semente nas tuas mãos. Ele tem te dado na sua vida, na sua mão, meu amado, uma família, um ministério. Ele tem colocado nas tuas mãos um emprego. Tem colocado nas tuas mãos um dom, um talento. Como você tem cuidado disso? Como você tem trabalhado isso? Como tu tem administrado isso? Deus tem falado muito no meu coração, eu tenho orado demais, pedindo, Senhor Deus, me perdoa. Por muitas vezes não ter administrado com tanto zelo aquilo que tu tem colocado nas minhas mãos. Nós temos que ter, minha amada, a humildade de reconhecer. Só assim nós vamos crescer perante o Senhor. Quando reconhecermos que erramos, quando reconhecer que precisamos melhorar a nossa forma de administrar tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Por isso não podemos desprezar o início das pequenas coisas. Talvez Deus tenha colocado nas tuas mãos hoje algo pequeno, uma semente pequena, mas não importa o tamanho dela, não importa o que falam dela, não importa o que as pessoas dizem dela. Sabe o que importa? É como você vai administrar, como você vai cuidar. Ore, cuide, defenda a tua família, defenda o campo de lentilha que Deus te deu. Defenda a construção, a edificação, o fundamento, o prumo que Deus colocou nas tuas mãos. Prumo é algo tão ínfimo, não é? Defende ele. Cuida dele. Não despreze. Não despreze. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as tuas mãos acabarão. É você que Deus vai usar para terminar a obra que Ele começou na tua vida. Não é o seu vizinho, não é o irmão da direita e o irmão da esquerda, é você. É você que Deus vai usar para terminar essa obra, este ministério, essa edificação que Ele colocou nas tuas mãos. Muitas vezes na sua casa, Deus tem usado você para começar um culto, uma oração, algo tremendo. Ele vai te usar para terminar. Na igreja, no ministério. É você que Ele vai usar. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. As pessoas, meu amado, podem desprezar o que Deus tem feito na tua vida. Mas na hora que Ele vê que você não soltou o prumo, que você, meu amado, continuou firme no fundamento, que Deus colocou nas tuas mãos, eles serão obrigados a se alegrar com o que Deus está fazendo na tua vida. Eles serão obrigados a se alegrar com o que Deus, o inimigo, que levantou para impedir, para ser impedimento, para poder se opor à sua vida, para poder ser, meu amado, um obstáculo. Ele será obrigado a alegrar com o que Deus fez na tua vida, com o que Deus está fazendo e vai fazer, porque não importa como começa, mas importa como termina. E o teu término será um término de vitória. O final será um final de vitória, de glória, onde você vai poder glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Não importa se o início é complicado, se disseram que você não vai ganhar essa causa judicial, se disseram que você não vai ganhar, meu amado, essa vitória, não importa. Continua firme, continua confiando no Senhor, continua exaltando o nome dEle, ainda na dificuldade, ainda, meu amado, quando tudo diz não. Continue acreditando, continue exaltando, glorificando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque todos se alegrarão com o que Deus vai fazer com você. Todos serão obrigados a se alegrar com a tua vitória, com a tua bênção, que você não desprezou o início das pequenas coisas. Então aquilo que Deus colocou na tua mão,
por menor que seja, não despreze, não jogue fora, não faz pouco caso, mas exalte o Senhor, glorifique Ele e fala: Pai, a semente é minha, pode ser pequeno, mas Tu colocou aqui, eu vou zelar, eu vou cuidar, eu vou administrar com excelência, que foi Tu que me deu, e muitos se alegrarão com o que o Senhor vai fazer na minha vida, em nome de Jesus. Que nesta manhã você coloque no seu coração, podem dizer o que quiserem, podem falar o que quiserem, com a obra que Deus está começando na minha vida, pode parecer pequeno, mas foi Deus que me deu, e eu vou lutar, porque o final, sabe, o término disso, será uma coisa grandiosa, será algo tremendo, porque foi o meu Senhor que edificou, é os olhos dele que estão em cima dessa grande obra. Sabe o que vai fazer, meu amado, a coisa crescer? Sabe o que vai fazer você prosperar? Sabe o que vai fazer você, meu amado, bombar? É os olhos do Senhor sobre você, é as mãos do Senhor sobre a tua vida, é as mãos do Senhor que está guardando você, que você não desanimou, tu não desistiu, tu não desprezou o início das pequenas coisas, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar nesta manhã. Vamos pedir ao Senhor Deus, me dá, Pai, visão. É isso que é a palavra. Eu preciso ter visão, de saber que foi Deus que me deu, de saber que foi pequeno, mas veio do Senhor, que é pequeno, pode ser insignificante, mas nas mãos do Senhor, o Senhor edificando, os olhos dele em cima dessa coisa tão insignificante para o homem, vai se tornar algo grandioso, porque eu não desprezei o início das pequenas coisas. Aí vão dizer, é sorte. Não é sorte, foi os olhos do Senhor sobre a minha vida, foi as mãos do Senhor sobre a minha vida, foi o que o Senhor Deus regrou com a misericórdia dele, sobre o início das pequenas coisas, por isso ela se tornou grandiosa. Quando falar para você assim, nossa, mas como você conseguiu isso? Foi as mãos do Senhor. Como você conseguiu colher essa colheita tão tremenda? Foi os olhos do Senhor, foi a misericórdia dele na minha vida, porque eu não desprezei o início das pequenas coisas. Quando muitos diziam que não ia dar nada, quando muitos diziam que não ia colher nada, o Senhor Deus me honrou, o Senhor Deus me abençoou, e os olhos deles foram colocados sobre a minha vida, em nome de Jesus. Gente, eu falo isso na certeza, eu falo isso na autoridade do Senhor. Creia nisso. Aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, você vai colher grandes frutos. Grandes frutos. Põe no seu coração essa verdade, essa palavra. Podem dizer que não é nada, mas Deus está falando aqui no meu coração, que você colherá grandes frutos, deste pequeno início, você se alegrará muito, porque Deus, Ele faz, que você não desprezou o fundamento, você não soltou o prumo, que Deus colocou nas tuas mãos, e Ele vai te honrar por isso, em nome de Jesus. Deus amado e Deus eterno, aleluia, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos agora. Quantas vezes, ó Pai, fomos humilhados, quantas vezes, Senhor, fomos, ó Pai, ridicularizados, porque o que o Senhor colocou nas nossas mãos muitas vezes foi pequeno, o início, Pai, foi pequeno, mas, Pai, eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, nos ajude a não desanimar, nos ajude, Pai, a não retroceder, mas avançar, Pai, a não soltar o prumo, Pai, como Zorobabel, a não soltar o prumo, ó Pai, mas entender, Senhor, que a tua bênção, que as tuas boas mãos, Senhor, está sobre nós, que nós vamos colher frutos, ó Pai, deste pequeno começo, que não importa como está começando, mas sim como o Senhor está fazendo, que no processo, Pai, que Tu está nos conduzindo, Pai, nós vamos alcançar o propósito do Senhor nas nossas vidas. Então nesta manhã, Senhor, que Teu povo, ó Pai, possa se alegrar, possa glorificar o Senhor, ó Pai, que o início foi difícil, o início foi complicado, mas o final, Senhor, o Senhor nos abençoou. O final, Pai, nós colhemos grandes frutos da vitória, que veio sobre nós, pelas Tuas boas mãos,
pelas tuas boas, ó Pai, pelas tuas misericórdias sobre a nossa vida. Que nesta manhã nós possamos sair daqui, Senhor, com o coração na certeza que, Deus, o Senhor está, ó Pai, molhando, o Senhor está, ó Pai, regrando, o Senhor está, ó Pai, abençoando, ó Pai, o Senhor está, ó Pai, guardando cada início, cada pequeno início, ó Pai, das nossas vidas, que vamos colher com graça, vamos colher com louvor, e muitos serão obrigados a alegrar conosco, pela vitória, pela bênção, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Receba nesta manhã, meu irmão, a bênção, receba a unção, receba, meu irmão, a força, não retroceda, jamais, não importa o que está na sua mão, o que está no iniciozinho, que você vai colher grandes coisas, dessa pequena edificação, dessa pequena obra, que Deus começou na sua vida, que a obra que Ele começou, o fundamento que Ele começou, Ele vai acabar juntamente com você, ninguém vai tomar essa vitória sua, ninguém vai tomar essa bênção sua, no nome de Jesus, amém? Glorifica o Senhor com as tuas palmas, glorifica o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus. Essa palavra fala muito comigo, porque muitas pessoas, meu amado, geralmente desprezam aquilo que nós começamos, né? Começa pequeno, e começa tão humildezinho, mas não importa como começou, o que importa é como vai terminar, em nome de Jesus, amém?